Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele que nos sustém, aquele que nos reveste do alto, aonde somos capacitados, segundo o Espírito experimentado em dores, para estar com a esperança em alcançar as bênçãos que não produz dor, mas é necessário passar pelas aflições, as tribulações momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir, tanto aquele que não desistir, não desfalecer, tanto nesta vida como na vida vindoura, na ressurreição do último dia, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Quando Jesus nos ensina: tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, vinde a mim aqueles que estão oprimidos segundo o padrão deste mundo, não significa que quando ele fala que é leve, que vamos sentir este alívio no sentido das aflições, daquilo que nós semeamos segundo outrora sem a sua orientação. Há consequências, assim como também aqueles que continuam acumulando o pecado. O fardo é pesado, está sempre, a palavra diz, por não ter o Espírito que nos causa estar de pé, aqueles que são acometidos de enfermidades, como por exemplo, a palavra diz: o Espírito, quem levantará aquele com o espírito abatido na sua enfermidade? Por isso, muitos pensam que quando se toma do jugo suave, do fardo leve, está livre de passar pelas aflições. Justamente pelas aflições, por estar nas muitas provações, que se alcança o conhecimento do Senhor, através de estar passando por essas aflições momentâneas e passageiras, que se conhece do Senhor, que se é aprovado. A palavra diz: bem-aventurados sois aqueles que são submetidos à prova, porque depois de aprovados alcançarão as bênçãos do Senhor. O repouso, o Shabat, alcançaremos nas regiões celestiais, quando ali descansaremos de toda a obra. Mas aqui, enquanto estivermos, de segunda a domingo, esforçando, os dias maus, todos estão sujeitos aos dias maus. A palavra diz: aqueles que negam Jesus, é a forma dele surpreender a eles, porque eles julgam estar bem-sucedidos por si mesmos, e quando o Senhor traz o dia mau sobre eles, os apanha de surpresa, porque não tem um espírito que está, segundo aquele do qual nós temos, que nos mantendo uma chama acesa da esperança, dos dias melhores. Muitas vezes aqueles que não têm o Espírito, quando vêm os dias maus, é como se desaba o mundo sobre eles, e não tem, seja na enfermidade, seja numa frustração daquilo que estava empreendendo, assim como a palavra diz: do que adianta dizer amanhã iremos para tal cidade, faturaremos tanto? Não seria melhor, se Deus assim permitir? Porque aquele que
tal presunção que assim procede é maligna, assim como aqueles que julgam ser forte, a palavra diz: cuide para que não caia, e justamente por depositar na sua força, quando vem a enfermidade, seja no leito de uma cama, vem o dia mau, assim como a palavra diz: aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas, que a palavra diz: não temas, quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Pode vir uma reviravolta que o Senhor permite e acaba se perdendo o que tinha como elevado, e são entregues às depressões, às opressões, por ter depositado a fé naquilo que, na verdade, quando se perde, o dia mau lhe apanha de surpresa. Mas quando nós temos a fé na nossa riqueza, que é do alto, em Jesus Cristo, estando na pobreza, estando na bonança, estando na enfermidade, estando gozando de boa saúde, estando nu, nas fomes, nas perseguições, nada nos aparta do amor de Cristo. Sabemos que nem mesmo a morte, o morrer, é lucro, porque não estamos mortos, estamos dormindo em Cristo quando assim se sucede. Temos a convicção do nome escrito no livro da vida. Essa esperança é que nos alivia, ainda que o fardo esteja pesado, mas o Senhor, com essa esperança que Ele nos concede, se torna alívio, se torna leve, por conta a esperança é algo que nos mantém, como na verdade aquele sirineu que ali Jesus, quando carregava a cruz, ele ajuda a carregar, e assim quando estamos carregando, a palavra diz que nós devemos ajudar o nosso próximo a carregar os seus fardos pesados, assim como Jesus é aquele que não permite carga maior do que não venhamos a suportar, segundo o seu Espírito. É certo que nem todos terão a mesma capacidade de passar por aflições, por perseguições por amor do seu nome. Nem todos iriam estar sendo submetidos da mesma forma, porque nem todos têm a mesma capacidade, e o Senhor conhece o limite de cada um. Mas quando nós assim estamos segundo o propósito, ainda que estamos isolados, ainda que não estamos só, estamos unidos ao seu Espírito e sendo fortalecidos e ajudados por Ele. Porque na verdade aqueles que estavam na nossa volta, quando usamos de sinceridade, de franqueza para com eles, segundo a verdade, os exortando para que venham se arrepender, gerou desconforto, gerou desgosto, e eles apartaram de nós. Assim, quando estávamos no mundo, nas bebedices, nas grutonarias, nós tínhamos a presença de todos, mas descobrimos que era por interesse, pela conta das bebidas, das farturas, os churrascos, aquilo que se encontrava todo final de semana, era algo por interesse. E quando nós afastamos disso e ainda os exortamos para que haja mudança, gera desgosto e afastamento. O próprio Senhor permite a fim de não quererem nos influenciar, e tampouco nós permitimos ser influenciados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.